Boa noite a todos. Nós convidamos a igreja para abrir a palavra do Senhor, livro de Gênesis, capítulo de número 25. Gênesis, capítulo 25. Nós vamos fazer a leitura do primeiro versículo até o versículo de número 26. Gênesis capítulo 25, do primeiro versículo até o versículo de número 26, nós vamos fazer essa leitura de forma responsiva. Leiamos. Desposou Abraão outra mulher, chamava-se Quetura. Jocsã gerou a Sabá e a Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. Os filhos de Midian foram Abizar, Efer, Enome, Abida e El. Todos estes foram filhos de Betuel. Abraão deu tudo o que possuía a Isaque. Foram os dias da vida de Abraão 175 anos. Sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na caverna de Maquipela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, fronteira a Manre. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaque, seu filho. Isaque habitava junto a Beer-lahai. São essas as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, egípcia, serva de Sara, lhe deu à luz. E estes são os filhos de Ismael pelos seus nomes, segundo o seu nascimento. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedá, Abdiel e Mibzão. Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedimá. São estes os filhos de Israel, e estes os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus acampamentos, 12 príncipes de seus povos. E os anos da vida de Ismael foram 137, e morreu e foi reunido ao seu povo. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutaram no ventre dela, então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo,
por isso lhe chamaram Esaú. Oremos. Pai, nós o exaltamos nesta noite, nós tributamos a Ti toda a honra, toda a glória, toda a nossa gratidão. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado cânticos de adoração ao Senhor. O Senhor tem nos dado razões, motivações, alegrias, para que possamos orar ao Senhor, te suplicar, te exaltar, te bendizer. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem nos dado a Tua palavra dia após dia. A cada dia o Senhor tem nos dado um alimento na Tua palavra. A cada dia o Senhor tem se revelado a nós por meio da Tua palavra. A cada dia o Senhor tem nos corrigido por meio da Tua palavra, nos exortado, nos edificado. Nós somos gratos a Ti, ó Deus. E por isso, ó Pai, nesse instante nós rogamos ao Senhor, para que aquilo que nós cantamos seja verdadeiramente uma oração em nossos lábios, em nosso coração. Eu me lanço aos Teus pés. Tu és tudo o que eu preciso para viver, ó Pai. Derrama sobre nós a Tua graça e permita, ó Pai, que nós entendamos a Tua palavra. Permita que a Tua palavra seja consolo, seja, ó Deus, fortalecimento, esteja nos revigorando na fé, na vida cristã, nas lutas e nas provações. Nós Te imploramos e nós Te suplicamos e Te agradecemos. No nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Talvez, irmãos, uma pergunta que esteja na mente. Quando nós chegamos a um texto como esse, qual o objetivo desse texto? Para que essa listagem de nomes? De filhos, de descendentes. Por qual razão nós estamos diante dessa passagem? Por qual razão Deus, de fato, fez com que Moisés escrevesse esse texto e ele aqui fosse inserido, no livro de Gênesis? Com toda certeza, irmãos, lembrando daquilo que nós falamos na semana passada, que Moisés então está escrevendo para aquele povo de Deus que estava diante de uma terra prometida e que deveria invadir essa terra, conquistar essa terra, porque esta era a terra prometida do Senhor para a descendência de Abraão. E Moisés então escreve todo esse texto com o propósito de mostrar a esses descendentes que a promessa era para eles e que eles deveriam adentrar aquela terra, que eles deveriam lutar e que eles deveriam conquistar essa terra como cumprimento de uma promessa de Deus. A promessa estava lá, a responsabilidade humana estava lá. Deus soberanamente está estabelecendo o seu propósito, conforme Ele escolhe, conforme Ele estabelece, e ao mesmo tempo o texto nos mostra que debaixo de um propósito soberano de Deus, há a responsabilidade de lutar, de batalhar, de pelejar para que se conquiste então uma terra prometida. O que nós então levantamos aqui, que o propósito de Deus, o propósito de Deus e a submissão humana caminham juntos. O propósito soberano de Deus está lado a lado com a nossa responsabilidade humana. E nós então vamos tentar contemplar isso no texto e compreender essas coisas aqui no texto. O texto deixa claro para nós que Deus é soberano e que Ele cumpre tudo quanto Ele promete
e que Ele cumpre cada propósito estabelecido, como nós cantamos. O Senhor nos perdoou, mesmo antes de nós pecarmos. Mesmo antes de Cristo ter sido morto, né? Deus já havia decidido tudo isso na eternidade, como pacto, como propósito soberano de nos perdoar, de nos conceder vida eterna. E aí nós levantamos 3 pontos no texto para a gente pensar. Deixa eu dar para vocês a estrutura do sermão e depois a gente então começa a trabalhar. Tema então o propósito de Deus e a submissão humana. Primeiro ponto: Deus determina seu propósito soberano. E dentro desse primeiro ponto nós temos: Deus determina seu propósito soberano com sabedoria divina e não com sabedoria humana. Deus determina seu propósito soberano por meio da graça e não por meio de mérito humano. O segundo ponto então seria: Deus garante nossa submissão e o nosso comprometimento na nossa responsabilidade para com Ele. Então Deus garante a nossa submissão a Ele e Deus garante que nós vamos nos comprometer com Ele. E dentro desse segundo ponto nós temos letra A e letra B. É dever e honra submeter aquele que é soberano. Se Ele é soberano, é dever nosso honrá-lo e submeter a Ele. É dever nosso nos comprometer com o seu propósito, se Ele é de fato soberano. E em terceiro lugar, o terceiro ponto: Deus nos abençoa, porque essa é a vontade dEle. Essa é a proposta de Deus, nos abençoar, cumprir o seu propósito estabelecido em nossas vidas. Contudo, irmãos, pegando o gancho do cântico que nós acabamos de cantar, eu me lanço aos teus pés. Tu és tudo o que eu preciso para viver. Se nós compreendemos, se nós já entendemos a soberania absoluta de Deus, esse cântico se torna uma realidade nas nossas vidas. Eu entendo a tua soberania absoluta e por esta razão eu me lanço aos teus pés, eu me prostro aos teus pés, porque o Senhor é tudo o que eu preciso para viver. Eu não preciso de nada mais, só preciso de Ti, e eu vou continuar vivendo e existindo. Então vamos para o primeiro ponto, irmãos. Deus determina seu propósito soberano. A pergunta que nos cabe aqui é: por que Abraão? Por que a história de Abraão? Por que a descendência de Abraão? Porque Abraão é o nosso pai na fé. Porque Maria, mãe de Jesus. Isso nos mostra, irmãos, que é porque Deus escolheu Abraão. A escolha soberana é dele, é ele que na eternidade escolhe, elege e chama. Lembra como Paulo trata disso em Romanos capítulo 8? Aos que conheceu de antemão. Por que ele conheceu de antemão? Porque foi ele que criou, foi ele que elaborou, foi ele que planejou, e é ele que traz a existência. Aos que de antemão conheceu, ele os predestinou para ser exatamente aquilo que ele quer. Ele estabeleceu o propósito para que nós sejamos aquilo que Deus planejou, aquilo que Deus estabeleceu como propósito. Então, a razão por ser Abraão, meramente escolha soberana de Deus. Ele predestinou, ele chama, ele justifica e ele glorifica. O que nós então, ao analisar esse texto, entendemos? A coisa mais certa que nós temos no mundo, irmãos, a maior verdade, a maior verdade absoluta que nós temos de convicção, de estrutura, de estabilidade, é que Deus faz o que Ele promete, que Deus cumpre tudo quanto Ele estabelece soberanamente,
Ninguém muda a sua história, ninguém pode frustrar um propósito soberano de Deus. E a razão por que ele escreve aqui, descreve Abraão, o seu descendente Ismael, e porque ele faz uma linhagem separada de Ismael, e porque que ele faz uma linhagem separada de Isaac, ele quer nada mais, nada menos expressar que de fato há uma soberania na escolha, há um propósito soberano na escolha, e há uma razão para ele mostrar esses que estão ali lendo o texto escrito por Moisés, para que eles pudessem acreditar, para que eles pudessem olhar para todos esses relatos e entender que Deus cumpre o que ele promete. E se de fato Deus prometeu aquela terra para eles, eles poderiam lutar, eles poderiam batalhar, eles poderiam, talvez perder a própria vida, mas aquela terra seria do povo de Deus, de Israel. E todo esse texto então é escrito para motivar essa geração. A pergunta é: será que aquela geração iria acreditar, iria se apegar a essa promessa e lutar com todo empenho, colocar a vida em jogo para conquistar essa terra? Então, irmãos, Deus prometeu fazer de Abraão uma grande nação. Então ele começa descrevendo, fazendo a listagem de Ismael e mostrando que, olha, assim como Ismael será uma grande nação, um grande povo, assim como Isaac será uma grande nação, um grande povo, ele está mostrando que Deus cumpre. Ele chama Abraão e fala: de ti farei uma grande nação. De ti sairão muitas nações, muitas famílias. Deus está dizendo: eu cumpro o que eu prometo. O meu propósito estabelecido não será frustrado. E toda a existência dessas nações, toda essa genealogia, todos esses registros aqui, nada mais é para mostrar às nações existentes de que Deus de fato estava cumprindo a sua palavra e fazendo de um homem, um único homem que ele buscou lá em Ur dos Caldeus e trouxe então para a terra, para mostrar que ele cumpre a sua promessa. O texto prossegue mostrando que Abraão deu tudo a Isaac. Por que a Isaac? Por que ele dá tudo quanto ele possuía a Isaac? E interessante, está lá no versículo de número 5, no versículo 11 o texto diz assim: e Deus abençoou Isaac. Tem que ter uma razão, tem que ter uma explicação. Por que isso está escrito? Por que está fazendo essa distinção, essa separação entre Abraão, entre Isaac e Ismael? E ele mostra a linhagem de Ismael, e ele diz claramente que ele despacha Ismael, ele libera Ismael com toda a sua descendência, e antes mesmo de Abraão morrer, ele está passando tudo às mãos de Isaac e mandando Ismael para uma outra terra. Abraão demorou a entender que o problema é que a aliança de Deus era com Isaac, não com Ismael. Nós vimos isso nos sermões passados, que luta foi Abraão abrir mão de Ismael. E aqui o texto mostra claramente que ele chega a esse momento, então vai dar todos os seus bens para Isaac e não dá então a Ismael alguma coisa. Isso para mostrar, Deus está cumprindo o seu propósito. A sua aliança é em Isaac e não com Ismael. Então vejam bem, Deus determina o seu propósito soberano com sabedoria divina e não com sabedoria humana. Observem isso, Deus escolheu um casal que não conseguia ter filhos. Se você observar de toda a geração, por exemplo, você pega Abraão, Isaac e Jacó, as suas esposas que de descendência, todas elas são estéreis. Uma sabedoria humana escolheria Isaac ou Ismael? Ismael é o primogênito, o Ismael é o mais velho, Ismael é o mais forte, Ismael é o mais estável, não tem dificuldade para ter filhos, para prosperar. Já veio aqui descrito a sua linhagem de filhos, 12 príncipes da sua descendência. Provavelmente uma escolha de sabedoria humana escolheria Ismael para ser o seu descendente, para ser aquele que levaria a linhagem adiante. E Deus, na sabedoria divina, escolhe quem? Isaac. Quem é Rebeca? Estéril. Por quê? Depois de 20 anos orando por Rebeca,
para que ela pudesse ter um filho. Vejam, irmãos, a soberania de Deus, a determinação do propósito de Deus de forma soberana, nem sempre é fácil depender desse propósito. Nem sempre é fácil esperar o cumprimento do propósito de Deus. 20 anos de espera. Isaac não via um sinal sequer do cumprimento desse propósito. Quem sabe todos os dias, todas as noites, mantendo uma relação sexual, orando, intercedendo, clamando, suplicando, e nada do filho chegar. E Rebeca continua estéril. 2º ano, 3º ano, 4º ano, 15º ano, 18, 20 anos, para que se cumpra um propósito de Deus. Aí nós temos que analisar aqui, irmãos. É assim que Deus escolhe. Ele escolhe conforme a sua sabedoria divina, não como sabedoria humana. Por quê? Deixa eu levantar aqui umas aplicações. Por que a escolha do propósito soberano é conforme a sua sabedoria e não conforme sabedoria humana? É interessante que você consegue encontrar isso lá em 1 Coríntios, Tanto o capítulo 2 ali você vê a razão pela qual é na sabedoria divina. Olha, se Deus escolhesse os fortes em si mesmo, eles seriam orgulhosos, presunçosos, soberbos e roubariam a glória de Deus. Se a geração de descendência fosse por Ismael, pela potencialidade de Ismael, pela sua capacidade de gerar filhos, de ter filhos juntamente com sua esposa, provavelmente ele roubaria a glória do Senhor. E o que Deus quer mostrar é que o propósito soberano dele tem que ter a marca, tem que ter a chancela da sua glória, que todo o propósito de Deus, a sua finalidade última é a glória de Deus. O povo precisa olhar para o que acontece, para o cumprimento do propósito, para que vejam a glória do Deus Todo-Poderoso. Se Deus escolhesse aqueles que o escolhem primeiro, os arminianos, somos nós que escolhemos a Deus. Se fosse assim, nós seríamos também orgulhosos, nós iríamos gabar de nós mesmos, dizendo que nós sabemos fazer a boa escolha. E quem sabe alguns dentre nós chega a acreditar que se escolheram, ou que escolheram a Deus, por vontade própria. E aí a gente percebe, olha, quando o seu propósito se cumpre naqueles que são fracos, naqueles que não podem se escolher, naqueles que não podem escolher Deus, naqueles que não podem se salvar, naqueles que não podem promover a salvação, Deus é honrado, Deus é glorificado. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1. Vamos ler do versículo 26 até o versículo de número 30. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, primeiro capítulo, do versículo 26 até o versículo de número 30. Vejam que a soberania de Deus, a sua sabedoria, ele escolhe Abraão, Sara é estéril. Ele escolhe Isaac, Rebeca é estéril. Agora olhe para o versículo 26 até o versículo de número 30. O texto diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deus determina o seu propósito de forma soberana, com a sabedoria divina, para que nenhum ser humano roube a glória de Deus. Todo o propósito de Deus acontece exatamente como Ele determina e prescreve, para que toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Letra B. Esse propósito que Deus determina de forma soberana é por meio de graça e não por mérito. Deus não opera no sistema de mérito, Ele não escolhe aquele que é o melhor,
Ele não escolhe aquele que tem o potencial, ele não escolhe aquele que tem recursos próprios, ele não escolhe aquele que tem habilidade. A escolha de Deus é completamente diferente da nossa. A sua escolha não é com base na ordem de nascimento. Lembra que ele vai usar a figura aqui de Jacó e Esaú? Quem é o primogênito? Quem é o mais forte? Mas eu quero Jacó. Eu não quero Esaú. E ele vai mostrar aqui, vai dizer para a mãe e para o pai, fala assim, mas eles são gêmeos, não são nascidos, não cometeram pecado, não fizeram nada ainda. Para quê? Para que se cumpra o propósito da eleição. Eu quero o mais moço, eu quero o mais novo, o enganador, o trapaceiro. É ele que eu quero, é ele que eu vou usar, é ele que eu vou moldar. Não está fundamentado no mérito de Esaú, não está fundamentado na força de Esaú, na capacidade de Esaú, mas na fraqueza de Jacó. Ele chama com base na sua graça e não com base no mérito. Deus não escolhe aqueles que sabem de antemão o que o escolherão. Os arminianos determinam que Deus escolhe pela presciência. Deus olha lá para o futuro e vê que você vai tomar uma decisão por Ele e que você vai escolhê-lo. Por isso Deus te escolhe. E isso, irmãos, coloca um Deus soberano nas mãos de um pecador. É o pecador que decide escolher por Deus, e isso é uma heresia tremenda. Imagine Deus ficar, totalmente preso, dependente de um pecador, de tomar uma decisão por ele, de fazer uma escolha por ele. Como que alguém que se encontra morto espiritualmente poderá fazer uma escolha por Deus? Então o propósito aqui de descrever essa linhagem de Ismael, essa linhagem de Isaac, Deus está mostrando que o seu propósito é soberano, é Ele que determina, é Ele que faz a escolha. Mas isso torna Deus soberano se nós entendemos que o pecador faz essa escolha. Isso faz com que Deus seja um Deus fraco, inabilitado, incapacitado, porque quando o pecador ouve o Evangelho, ele diz assim, não, eu não quero esse Evangelho, eu não quero ir para a igreja, eu não quero professar a minha fé, e Deus então fica condicionado a esse pecador. O texto não mostra isso. O texto diz que é Deus quem determina o propósito, é Deus quem faz as escolhas, conforme na sua graça, conforme no favor imerecido. Jacó e Esaú nem tinham nascidos, não tinham praticado nem bem nem mal, mas ele escolhe Jacó para que se cumpra o propósito da eleição, para ele mostrar, é o meu propósito, o que eu planejo, o que eu determino, acontece exatamente como eu quero. Por que isso é difícil de aceitar, irmãos? Porque isso nos incomoda, isso nos humilha. É difícil olhar para mim, olhar para dentro do seu interior e dizer assim, então eu não posso te escolher, Deus? Eu seria incapaz de te escolher? Eu jamais por mim mesmo tomaria uma decisão por ti? Sim, isso é tudo verdade. Você jamais poderia me escolher. Você jamais poderia tomar uma decisão por mim pela sua própria vontade. Você é incapaz, você se encontra morto espiritualmente, você se encontra inabilitado, incapacitado de tomar uma decisão ou de fazer uma escolha por Deus. E o texto mostra claramente, Ismael em momento algum ele toma uma decisão por Deus. Ismael em momento algum ele se dirige em direção ao ser de Deus. Ismael em momento algum ele volta atrás, ele se arrepende, ele pede perdão e reconhece Deus como Salvador, como soberano. Mas o que Isaac faz? Absolutamente nada também. É Deus que vai até Isaac, é Deus que busca Isaac, é Deus que busca Jacó. Olhe para o texto e vê se há algum momento em que Esaú se arrepende, em que Esaú reconhece que as suas decisões são contrárias às decisões de Deus, que ele caminha contrário a Deus, que ele caminha numa outra direção. Em momento algum Esaú volta e se arrepende e toma uma decisão por Deus, porque ele não pode. É propósito soberano de Deus, e nós vamos ver isso aqui na questão, quando ele determina que Faraó será um grande instrumento para a glória e manifestação do poder de Deus. É Deus que vai em direção a Jacó e o escolhe, o elege, o salva e trabalha na sua vida.
Isso significa, irmãos, que a salvação, que a vida eterna, não depende de você, nem de mim. Depende unicamente de Deus. Deus salva quem Ele quer, Deus escolhe a quem Ele quer. Embora a Bíblia ensine isso claramente, nós podemos contemplar tudo isso no texto, irmãos. Nós precisamos ver também que nós temos que, debaixo desse propósito soberano, nos submeter a Deus, nos comprometer a Deus como parte da nossa responsabilidade. Jacó teria que aprender a se curvar diante de Deus. Isaac teve que aprender a se curvar diante dessa soberania. Embora Deus é soberano, ele precisa se curvar, honrar e de fato submeter a esse Deus como um Deus soberano na sua vida. E é aqui que nós entendemos a responsabilidade humana. E Moisés está querendo mostrar para esse povo, dizendo assim: Isaac é o eleito, Isaac é o descendente escolhido, mas Isaac tem que se curvar, submeter, ele tem que orar noite e dia, até que a sua esposa tenha esse filho, até que a promessa se cumpra. E vocês, como povo de Deus, precisam de fato lutar e batalhar para que possam adentrar essa terra prometida e conquistá-la. Existe a sua responsabilidade, a minha responsabilidade. Essa igreja presbiteriana, cidade nobre, só crescerá quando cada um de nós de fato assumir a responsabilidade e nos comprometer com uma obra. Ela não é uma responsabilidade pessoal do pastor, uma responsabilidade pessoal do conselho, da junta diaconal, é de cada membro que congrega nesta igreja. Cada um de nós tem a responsabilidade. Deus nos elegeu, Deus nos chamou, nos predestinou, nos justificou, nos glorificou, para que possamos agora então batalhar para chegar a essa maturidade e dizer: Senhor, eu me prostro aos teus pés, eu me lanço em teus braços, eu encontro refúgio em ti, tu és a única esperança, eu não preciso de mais nada para viver, eu quero servir ao Senhor. É a nossa responsabilidade. E aí, irmãos, nós caminhamos para o segundo ponto, que diz: Deus garante a nossa submissão e o nosso comprometimento para com Ele. E aí a letra A é dever e honra submeter aquele que é soberano. Alguns podem levantar esses questionamentos: olha, se Deus soberanamente escolhe alguns para a salvação, então Deus é injusto. Por que Ele escolhe alguns, uns e outros não? E se Deus determina todas as coisas, Ele é responsável pelo mal, então Ele é injusto, Ele é mau. Por isso que é dever e honra nos curvar diante desse Deus soberano. E é Ele mesmo quem fará com que os seus eleitos, os seus escolhidos, de fato o honre, se submeta a Ele. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 9. Vamos ler do versículo 14 até o versículo 20. Romanos 9, do versículo 14 ao 20, o texto diz assim: Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois Ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Ninguém se submete a Deus, ninguém se compromete com Deus, ninguém honra a Deus, se Deus não exercer misericórdia e compaixão para com Ele. Ele continua dizendo: porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem Ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás: de que se queixa Ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Paulo está tratando esse texto aqui, quando o nascimento de Jacó e Esaú, e falando como que Deus procede.
Nós precisamos entender Filipenses 2,13, é Deus que opera em nós tanto querer como realizar, é a compaixão de Deus, é a misericórdia de Deus, e aqui destrói todo o nosso orgulho. Ninguém é suficientemente crente, ninguém é suficientemente comprometido com Deus, fiel para com Deus, por sua vontade própria. É Deus que opera em isso, cada coisa dessa, ou cada atitude dessa nossa, para com Ele. Ninguém pode chamar o mérito para si, ninguém pode se orgulhar de ser um crente fiel, de ser um crente comprometido, porque isso é evidência da bondade, da misericórdia, da compaixão dele para conosco. Por isso que é dever e honra cada um de nós submeter a Ele como soberano. Ele é soberano para fazer comigo e com você o que Ele quer, do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer, o tempo que Ele quer. É Ele que escolhe o pastor Jorge para ser pastor, é Ele que te escolhe para ser presbítero, é Ele que te escolhe para ser diácono, para ser superintendente, para ser professor, para estar numa comissão de música, para cantar, para tocar, para ser um intercessor, para ser um conselheiro. É Deus quem chama cada um de nós e nos coloca no corpo, para que possamos honrá-lo. É dever nosso honrar e submeter a um Deus que é soberano. Se você entende que o seu Deus é soberano, compete a você se curvar diante do chamado que Ele tem para você. Quantos de nós abrem mão do chamado que tem, de estar numa escola dominical lecionando, de estar numa comissão cantando ou tocando, de estar em qualquer outro setor da igreja trabalhando, envolvendo, porque o Senhor nos chamou, nos vocacionou para a sua obra? É dever nosso honrar esse Deus, nos submeter a esse Deus. É dever de cada um de nós nos comprometer com o propósito soberano de Deus, nos comprometer como Isaac, como Jacó, como Abraão. Isso significa, irmãos, honrar o direito de Deus de escolher quem Ele quer para cumprir o seu propósito. Não é você que escolhe quem vai ser presbítero ou quem vai ser diácono. Você até é um instrumento para a escolha do presbítero e do diácono. Você até é um instrumento para a escolha de um pastor. Mas quem de fato escolhe, quem determina o propósito, quem de fato diz quem será, é Deus em sua soberania. É por isso que quando você vota num pastor, você vota num presbítero, você vota num diácono, você nomeia alguém, você deveria se curvar diante de Deus, honrar esse Deus, entender que Ele é soberano, que a escolha tem que ser feita exatamente como Ele quer, não como nós queremos. Não somos nós que fazemos as escolhas. A nossa escolha é feita debaixo de uma soberania de Deus, onde nós nos comprometemos com o seu propósito, e nós de fato entendemos isso, irmãos. Contudo, irmãos, sabemos que, teoricamente, nós falamos que Deus é soberano, mas na prática, isso é muito difícil. Na vida prática é difícil submeter e nos comprometer com Deus. Parece que nos sujeitar a Deus diante das nossas lutas, diante das nossas provações. Os irmãos viram hoje pela manhã, quando eu falei das lutas no presbitério, a luta de um pastor. É difícil, não é fácil naquele momento você falar: olha, Deus é soberano, Ele está no controle e Ele está fazendo exatamente como Ele quer. Não é fácil. Não é fácil nos curvar debaixo de uma soberania absoluta de Deus. Por isso é que nós declaramos: Deus mesmo garante a nossa submissão. Deus mesmo é quem garante o nosso comprometimento. Isaac, Abraão e Jacó jamais iriam se submeter a Deus se Deus não tivesse exercido misericórdia e compaixão para com eles. Eles não iriam honrar a Deus. Seja qual for a prova que nós enfrentamos, irmãos, seja qual for a luta, nós precisamos entender que nós temos que lutar, ainda que acreditamos, ainda que saibamos, ainda que nós entendamos que Deus é soberano, que Ele estabelece propósito, que cada propósito dele se cumpre.
Olhe para esse povo que Moisés está escrevendo, fazendo toda essa listagem, mostrando que está vendo, olha a diferença que Deus faz entre Ismael e Isaque. Vocês são descendentes de Isaque, vocês não são descendentes de Ismael, e vocês precisam adentrar essa terra, e vocês precisam conquistar essa terra. Por fato de Deus ser soberano, Deus não levantou uma varinha mágica sobre a terra prometida e disse assim, agora ela é sua. Pelo contrário, eu sou soberano, a promessa é para vocês, a terra é sua, mas vocês precisam lutar, vocês precisam demonstrar fé, vocês precisam acreditar que eu cumpro cada palavra, cada propósito que eu prometo a vocês. Eles tinham que comprometer, eles tinham que assumir a responsabilidade humana. Aquilo que compete a mim, aquilo que compete a você, precisa ser feito. Mesmo que nós acreditamos numa soberania, num propósito absoluto, de que Deus cumpre, de que Deus faz, e isso, irmão, deveria ser a maior motivação para fazer. Lembram lá da parábola, quando ele diz assim, olha, deu 5 talentos para um, 2 para um e 1 para outro. O que um fez? Aquele que recebeu um talento, o que ele fez? Enterrou, escondeu. E quais foram as palavras? Olha, que eu disse, teoricamente nós cremos num Deus soberano. Teoricamente nós cremos que todas as coisas acontecem exatamente como Deus estabeleceu. E ele disse assim, Senhor, eu sei que o Senhor colhe aonde o Senhor não planta, eu sei que o Senhor faz multiplicar, eu sei que o Senhor opera sinais, eu sei que o Senhor faz todas essas coisas. Como se Deus tivesse dito para ele assim, e ainda assim você enterrou? E ainda assim você cruzou os braços? Só porque era difícil? Só porque você tinha que levantar mais cedo? Só porque você tem que levantar mais cedo para estudar uma lição, você não quer ser professor? Só porque você tem que ficar depois do culto? Só porque você tem reuniões depois da escola dominical do culto, você não quer ser diácono? Você não quer ser um presbítero? Por causa das complicações de uma superintendência de escola dominical, você não quer ser superintendente? Ele tem o propósito dele, ele tem um chamado, ele é soberano, mas ele requer a nossa responsabilidade, o nosso envolvimento, o nosso comprometimento, e ele mesmo fará isso em nós, irmãos. Ele mesmo há de cumprir isso em nossas vidas. Terceiro e último lugar, irmãos, Deus nos abençoa porque essa é a vontade dele. Abraão é o exemplo máximo aqui para nós, irmãos. Deus, lá no capítulo 17, está fazendo as suas promessas a Abraão de uma grande nação, de grandes famílias, e agora nós vemos aqui Deus descrevendo, usando Moisés para descrever o cumprimento dessas promessas. Isaque, Ismael, 12 filhos, 12 príncipes, uma grande nação, multidões. Olha Isaque, a sua descendência, e olha para Isaque, um casal estéril, sem qualquer condição de filho, sem qualquer capacidade para gerar família. E Deus então vem cumprir o seu propósito. E Abraão então é de fato esse exemplo de que Deus de fato abençoa, porque é vontade de Deus. Deus abençoa porque essa é a sua vontade. Ele se submeteu, ele se comprometeu com toda a vontade de Deus. Olha para a história de Abraão. A gente vê todas as lutas de Abraão desde a sua saída da terra lá de Ur dos Caldeus, de ir para uma terra que ele não conhecia, de uma terra que ele não viu. Deus simplesmente lhe deu a direção. Deus diz que vai fazer dele uma grande nação, e a sua esposa chega aos 90 anos e ainda não tem filho. E quando Agar tem um filho, e ele diz assim, sua esposa Sara diz a Abraão, olha, despacha esse menino, despacha essa concubina. E Abraão tem que relutar com uma dor de abrir mão de um filho. E depois vem Isaque. E agora então Abraão perde a sua esposa, nós vimos na semana passada. A sua esposa amada morre, e ele está então enterrando a sua morta, e ele mostra as suas dores. E Abraão vem lutando. E chega um dado momento que Deus diz assim, Abraão, você me ama mesmo? Então me sacrifica o teu filho. Abraão é provado em todas as circunstâncias, em todas as situações. E Deus está então amadurecendo e moldando Abraão e dizendo, Abraão, eu sou contigo, por onde quer que fores, Abraão. Eu vou te abençoar de maneira sobremaneira,
olhe para os céus, quantas estrelas do céu, se é que você pode contar. Olhe para a areia do mar, se é que você pode contar. Assim será a sua descendência. Nós lemos que Abraão morreu. Veja aí no versículo 8, como é que Abraão morre, gente? Leia aí o versículo de número 8, diz assim, olha, expirou Abraão, morreu em ditosa velhice. Essa expressão lá no hebraico, ela diz assim, Abraão morreu sem precisar de mais nada de Deus. Isso implica que ele morreu completamente satisfeito. Cada promessa feita a Abraão se cumpriu. Ele se sentiu realizado, satisfeito, morreu em ditosa velhice, porque o Senhor o abençoou. E quando nós falamos assim, Deus nos abençoa porque esta é a vontade dEle, não estamos dizendo aqui, irmãos, um conceito errado que nós temos hoje nas igrejas. Deixa eu explicar isso para vocês. Eu anotei aqui para não esquecer, diz assim, olha, quando nos submetemos a Deus, não é garantia de que tudo será coisa boa, indolor ou cheia de paz. Deus nos abençoa porque essa situação, esse momento vivido, essa dificuldade enfrentada, esse resultado que chegou, que obtivemos, essa é a vontade de Deus. Por isso que Abraão foi abençoado. Não é porque ele não teve perdas, não é porque ele não teve lutas, não é porque ele não sentiu dores. O conceito de ser abençoado não pode ser a isenção dessas coisas. O conceito de bênção é porque tudo quanto Deus prometeu a Abraão se cumpriu. Ele prometeu que não levaria, que não elegeria Ismael, e ele não elegeu. Quando Sara pede para abandonar Ismael, ele tem que abandonar. É propósito de Deus, e Deus fala diretamente com Abraão. Não se detenha, Abraão. Despeça o menino e a sua mãe, e eu vou fazer de Ismael uma grande nação. Ele tem que passar por dores, por perdas. Mas por que Deus abençoou? Porque o propósito de Deus, a dor, o propósito, a situação difícil, a calamidade, é propósito soberano de Deus. Por isso é que é bênção. Não é porque é indolor, não é porque é cheio de paz, não é porque não tem problemas. A bênção é porque aquilo que Deus estabeleceu como propósito aconteceu, e toda a glória seja dada a Ele. Nós até falamos sobre Brumadinho na semana passada. É doloroso. Deixa corações dilacerados. Mas nós temos que ter a convicção. Aconteceu como aconteceu, porque há um propósito soberano de Deus. As famílias estão chorando, estão enlutadas, estão sentindo dores, sim. Mas nem por isso deixam de ser abençoadas por Deus, porque esse é o propósito de Deus, essa é a vontade de Deus. Assim como Ele levou o seu povo para o cativeiro babilônico, e ainda ordena, sejam bênção na Babilônia, estudem a Bíblia na Babilônia, me adorem na Babilônia, me sirva na Babilônia, e faça com que Babilônia prospere, porque é meu propósito tratar com vocês aqui em Babilônia. Então a bênção, ela se implica, ou se aplica, não na ausência de dor, ou naquilo que não é problema, naquilo que não é enfermidade. Às vezes, irmãos, mesmo sendo levado por um câncer, a bênção de Deus está ali. É difícil descansar na soberania absoluta de Deus, no propósito soberano de Deus sobre as nossas vidas. Há uma outra expressão no versículo 8, olha, expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançada em anos, e foi reunido ao seu povo. O texto está dizendo assim, mais uma vez Deus cumpriu a sua palavra. Abraão foi levado ao seu povo. E aqui não é meramente ir para a sepultura. A ideia aqui se aplica àquilo que é tratado em 1 Coríntios capítulo 15. É a morte, o luto, o depós-morte, é a ressurreição,
é você estar com o povo de Deus. Lembra o que nós aprendemos na Escritura dizendo assim: o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. O nosso Deus não é Deus de mortos. A vida pós-morte, a vida após a sepultura. E essa era a esperança de Abraão. Ele morre em ditosa velhice e ele então é levado à vida além do túmulo. Então Abraão morreu no tempo de Deus, como Deus quis, Deus o levou para si. Esse era o propósito, essa era a história de Abraão, de Isaac e Jacó. Deus abençoa, porque essa é a vontade dele. Nada, absolutamente nada, acontecerá na sua vida fora do propósito de Deus. E aí, irmãos, nós olhamos para 1 Tessalonicenses 5,18. E essa é a vontade de Deus, né? Em tudo dai graças. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Então, o propósito de Deus e a submissão humana. Deus tem um propósito soberano, Ele determina esse propósito. Mas há uma responsabilidade humana. Deus mesmo fará com que os seus eleitos o honrem, se submeta, se comprometa com Ele. E aí a aplicação é uma das maiores evidências da sua vida eterna, da sua salvação. É se de fato você está se submetendo a esse Deus, honrando a esse Deus, vivendo conforme o propósito desse Deus e ainda assim tributando a Ele toda a honra e toda a glória. Não importa o que Ele faça na sua vida, você honra, se submete, se compromete, apesar das circunstâncias, porque você o honra como um Deus que é plenamente soberano na sua vida. Por isso é que eu disse que nós podemos cantar: eu me prostro aos teus pés, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Eu me prostro diante de ti, porque eu não preciso de mais nada para viver. Tu és soberano para fazer o que quer, a hora que quer, do jeito que quer, comigo, para a tua glória. O Senhor me usa conforme lhe apraz. Convido a igreja a se colocar de pé e nós vamos orar encerrando nesse instante. Pai, nós reconhecemos, Deus, a tua soberania. Nós confessamos que entendemos a tua soberania. Mas confessamos também, ó Pai, que somos incapacitados para nos prostrar aos teus pés, ó Pai, e fazer toda a tua vontade, todo o teu propósito. Nós temos dificuldade, ó Deus, de abrir mão de coisas tão pequenas em nossas vidas. Nós temos dificuldade, ó Deus, de suportar as dores em nossas vidas, as lutas, as provações, porque achamos que cada uma delas, ó Deus, acontece de forma desgovernada, acontece tão somente por vontade humana. Quando as pessoas más nos atacam, a gente acha que é simplesmente vontade humana. Esquecemos da tua soberania, esquecemos do teu propósito em nos corrigir, em nos amadurecer. Quantas coisas nós temos dificuldades para enfrentar na vida, Pai, porque achamos que erramos ou que pecamos contra Ti. Na verdade, nada mais, nada menos, essas coisas são instrumentos, são vara na Tua mão para nos corrigir, nos amadurecer.
Porque ainda que entendemos soberania, ainda que entendemos, ó Deus, os seus propósitos soberanos, nós temos muita dificuldade para nos curvar debaixo dessa soberania, Deus. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos como filhos eleitos do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, como os escolhidos desde a eternidade, comprados pelo precioso sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos a entender que a razão pela qual Cristo morreu na cruz, que Ele foi punido, foi crucificado, humilhado, desprezado, por causa dos nossos pecados, ó Deus, para que como eleitos nós fôssemos redimidos, regenerados, salvos, para viver debaixo dessa soberania, para aceitar e submeter e nos comprometer com cada propósito do Senhor em nossas vidas. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Tenha misericórdia desta igreja, de cada ovelha, de cada um dos visitantes, de cada membro que congrega nesta igreja. Nós imploramos a Tua graça, ó Pai. Nós imploramos a Tua bondade, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus, eterno e poderoso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Amém, Senhor.